Recentes imagens e relatos emergiram sobre a presença de soldados norte-coreanos na linha de frente em Kursk, região que tem sido palco de intensos confrontos entre as forças ucranianas e russas. De acordo com fontes ucranianas e internacionais, os soldados norte-coreanos estariam operando ao lado das forças russas, sendo empregados em combates diretos e ataques de infiltração. No entanto, as estratégias envolvendo esses combatentes têm encontrado resistência feroz. Durante uma tentativa de avanço coordenado pelas forças russas na região, um ataque em massa das tropas ucranianas, utilizando drones e artilharia, resultou na destruição de várias unidades inimigas, incluindo contingentes de soldados norte-coreanos. As imagens divulgadas mostram os restos de veículos e equipamentos destruídos, além de posições avançadas devastadas, evidenciando o impacto do ataque. A introdução de soldados norte-coreanos no conflito gera questões sobre a ampliação da guerra, bem como sobre o papel estratégico que Moscou reserva a essas forças. As autoridades ucranianas relataram que, além de combaterem diretamente, esses soldados também têm sido utilizados para tarefas de suporte, como fortificação de posições e operações de reconhecimento. No entanto, sua eficácia em combate tem sido questionada após as pesadas perdas registradas. Observadores destacam que o uso de tropas estrangeiras reflete o desgaste humano e material enfrentado pelas forças russas após anos de combate na Ucrânia. A decisão de incorporar soldados norte-coreanos aponta para uma escalada tática, mas também evidencia as dificuldades de Moscou em manter uma força homogênea e coesa. O ataque em Kursk, marcado pela destruição em larga escala dessas unidades, reforça a capacidade das forças ucranianas de resistir e impor perdas significativas ao inimigo. Enquanto os combates continuam, a presença de forças estrangeiras no território levanta preocupações sobre o impacto geopolítico e os riscos de uma escalada ainda maior do conflito. Enquanto isso, no cenário do conflito em andamento na Ucrânia, surgem atualizações que refletem avanços tecnológicos, limitações logísticas e desafios estratégicos enfrentados pelas forças em combate. Especialistas afirmam que, embora os drones FPV sejam amplamente utilizados pelas forças ucranianas e frequentemente registrados em vídeos online, mostrando ataques bem-sucedidos a veículos blindados, a eficácia destrutiva dos mísseis antitanque Javelin ainda supera largamente a dos drones. Na região de Kursk, analistas apontam que a maior parte dos veículos blindados russos destruídos é resultado do uso de minas terrestres, sistemas antitanque Javelin ou Stugna-P, enquanto os drones geralmente entram em cena nos estágios finais para finalizar equipamentos já abandonados. Dados indicam que apenas entre 10% e 15% dos blindados são destruídos por drones enquanto ainda estão em movimento. Na área de Zelenak, as forças russas sofreram perdas significativas, com mais de 100 veículos blindados destruídos. Apesar das crescentes habilidades dos operadores de drones ucranianos, os FPVs ainda não possuem o poder destrutivo comparável ao dos Javelins, cujo impacto explosivo é equivalente ao de uma dúzia de drones. Por outro lado, canais pró-russos reportaram supostos avanços na região de Kursk, afirmando que o exército russo conseguiu recapturar áreas como Plio, Darivka e Nova Novoselivka. No entanto, análises independentes, como as conduzidas pelo ISW, não confirmaram visualmente essas conquistas, levantando dúvidas sobre a veracidade das alegações. A lentidão nos avanços russos também tem gerado críticas nos próprios canais russos, com questionamentos sobre a capacidade de retomar completamente regiões como Gu e Suda. Enquanto isso, o exército russo enfrenta uma severa escassez de recursos, especialmente no que diz respeito aos lançadores múltiplos de foguetes, MLRS, como os sistemas BM-21 Grad e BM-30 Smerch. Essa falta tem levado à produção improvisada de sistemas híbridos que combinam lançadores navais com chassis de veículos antigos como T-72 e caminhões Ural.
Essa estratégia emergencial reflete a incapacidade das indústrias russas de artilharia de compensar as perdas mensais, resultando em uma média de apenas 3 a 4 novas unidades de sistemas autopropulsados sendo fabricadas por mês. A crise industrial russa também se reflete na incapacidade de atender a demanda por sistemas modernos de artilharia. Apesar da propaganda que exalta o envio de sistemas 2S-43 Malva para a linha de frente, esses equipamentos chegam em número insuficiente para atender às necessidades reais do campo de batalha. Esses fatores combinados demonstram o desgaste logístico e estratégico enfrentado pelas forças russas na região de Kursk. As dificuldades para avançar, somadas às crescentes perdas de equipamentos e a dependência de soluções improvisadas, sublinham os desafios enfrentados por Moscou em uma guerra prolongada. A situação também revela a eficácia das forças ucranianas em sua resistência, utilizando uma combinação de tecnologias modernas e estratégias defensivas que continuam a sobrecarregar os recursos russos. Enquanto isso, relatórios recentes indicam uma potencial nova onda de ataques com drones organizados por espiões russos, visando criar caos e coletar informações em locais estratégicos no Reino Unido e nos Estados Unidos. A inteligência britânica alertou para possíveis incursões aéreas sobre bases militares no Reino Unido, como RAF Lakenheath, RAF Mildenhall e RAF Feltwell. Esses ataques são considerados operações coordenadas, similares aos avistamentos de drones em Nova Jersey, Nova York, Texas e Oklahoma, locais onde os Estados Unidos possuem arsenais e instalações de produção de munições destinadas à Ucrânia. Especialistas sugerem que tais operações podem ser missões de inteligência para testar respostas de defesa aérea ou coletar informações sobre países que apoiam a Ucrânia contra a ocupação russa. A utilização de drones Orlan-10, característicos por voarem em grupos, foi apontada como uma provável tática russa, intensificando o alerta de espionagem e guerra cibernética entre aliados da OTAN. Enquanto isso, a situação da Rússia na Síria parece estar se deteriorando rapidamente. Bases militares russas, como Tartus e Keimin, estão cercadas e enfrentam interrupções críticas nas rotas de abastecimento. Com Bashar al-Assad ausente do controle efetivo, forças rebeldes locais bloqueiam tropas e recursos russos. A base de Tartus, crucial para a marinha russa no Mediterrâneo, foi abandonada e rotas de transporte foram cortadas, deixando as tropas em situações precárias. A perda de influência da Rússia na Síria teria implicações significativas. O território servia como um eixo estratégico para o acesso russo à África e ao Oriente Médio. Além disso, a saída russa abriria caminho para a Turquia fortalecer sua posição no mercado de energia europeu, com a construção de um gasoduto do Catar para a Europa, enfraquecendo ainda mais os interesses econômicos de Moscou. Dentro desse contexto, analistas destacam que a retirada russa da Síria não seria apenas uma derrota militar, mas também um desastre geopolítico. A perda de controle sobre bases estratégicas comprometeria seriamente a capacidade da Rússia de projetar poder no Oriente Médio e na África, enfraquecendo sua posição em negociações internacionais e na disputa com o Ocidente sobre a Ucrânia. A Rússia enfrenta uma crise geopolítica crescente em diversos frontes, destacando sua incapacidade de manter influência no Oriente Médio e consolidar avanços na guerra contra a Ucrânia. No contexto sírio, a queda do regime de Bashar al-Assad marca uma derrota simbólica e estratégica, enfraquecendo sua capacidade de projetar poder na região e garantindo acesso ao Mediterrâneo. O fracasso russo em antecipar a fragilidade do regime de Assad demonstra não apenas falhas graves em sua inteligência, mas também como a guerra na Ucrânia comprometeu recursos cruciais que poderiam ter sido usados para sustentar sua presença na Síria. Enquanto isso, a Rússia tenta expandir operações de drones e espionagem contra aliados ocidentais, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, como uma tentativa de pressionar e testar as defesas de seus adversários. Táticas de inteligência, como o uso de drones para coleta de informações e provocação, evidenciam um esforço para equilibrar a perda de poder regional e global.
A escalada na guerra da Ucrânia, associada à dependência de soldados de aliados, como a Coreia do Norte, e às sanções internacionais, reforça o isolamento russo. Geopoliticamente, a Rússia está em uma posição frágil. O colapso de seus projetos no exterior, somado ao desgaste no fronte doméstico, como os reveses no leste ucraniano, ameaça sua capacidade de negociar em pé de igualdade com potências globais. O cenário revela um Kremlin que luta para manter relevância em um tabuleiro onde suas opções estratégicas estão cada vez mais limitadas. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.